Beleza, então estamos gravando a aula. Eu vou projetar aqui o plano de ensino. Já apareceu para vocês o plano de ensino da disciplina aí? Já sei, professor. Beleza. Bom, gente, então a disciplina de teoria da computação, né? Depois eu vou falar exatamente do que ela se trata, certo? Então agora é só uma pequena introdução. Primeiro ponto, que é importante a gente ter em mente aí. Essa disciplina vai ser dividida... Só um instantinho que tá um barulho aqui em casa, deixa eu pegar meu fone. Continua me ouvindo bem? Alô, alô, continua me ouvindo? Sim, estão ouvindo? Beleza, então. Bom, então vamos lá. O primeiro ponto que eu ia comentar, pessoal, essa disciplina ela é dividida entre eu e o Perim. Então, eu trabalho agora os primeiros 2 meses, que esse ano, coincidentemente, vai ser o período até as férias ali em dezembro, certo? Então, eu ministro essas 4 aulas, depois eu vou explicar qual é o conteúdo, e o Perim, ele ministra a segunda parte da disciplina, que nesse ano vai acontecer ali a partir de fevereiro do ano que vem, tá? Então, é uma disciplina dividida entre 2 professores. Quais são os objetivos que nós temos? Espera que chegou alguém aqui. Quais são os objetivos que nós temos nessa disciplina? Propiciar, né, os conhecimentos sobre linguagens formais e sobre teoria da computação, além dos fundamentos teóricos do processo de computação e suas limitações. Aqui no objetivo da disciplina, a gente já consegue enxergar bem essa divisão, porque o objetivo dela é trabalhar com linguagens formais, né, que é um dos aspectos da teoria da computação, e com a teoria da computação propriamente dita, que é quando a gente entende ali como ela ocorre, quais são as suas limitações. Então, eu trabalho a primeira parte de linguagens formais. Então, nós vamos ver aí no conteúdo depois o que exatamente isso significa. E o Perim trabalha a segunda parte, que são essas questões aí do ponto de vista teórico de como a computação funciona e de quais são as suas limitações. Então, aqui a gente já enxerga um pouquinho essa divisão. Se a gente olhar a ementa aqui, eu vou trabalhar o primeiro tópico, introdução às linguagens formais, vou trabalhar o segundo tópico, autômatos finitos, e trabalho o quarto tópico, linguagens livres de contexto, certo? Que aqui não está na ordem bem correta. E aí depois o Perim trabalha máquina de Turing, trabalha decidibilidade, complexidade e completude NP. Eu imagino que disso tudo que eu estou falando, esses termos aqui, né, para quem nunca cursou a disciplina, sejam coisas novas. O único assunto que vocês já devem ter visto um pouquinho, imagino eu, foi complexidade computacional, que normalmente em estrutura de dados a gente dá uma pequena introdução. Então, o resto são assuntos novos ainda que nós vamos descobrir o que significa ao longo da disciplina. Alguma dúvida até aí? Alguém quer fazer alguma pergunta? Bom, eu vou, à medida que ninguém se manifestar, eu vou tocando, como eu falei, a hora que alguém quiser perguntar, chama no microfone aí. Então, aqui os primeiros 3 itens da disciplina, certo? 1, 2 e 3, que é a parte de linguagens formais mesmo, que sou eu que vou ministrar. E depois os itens 4, 5 e 6, que é... Não, 4 e 5, desculpem, o Perim divide só em 2 sessões, que é a parte que o Perim vai ministrar. Eu não vou entrar nos detalhes do que significa cada termo desses aqui, porque depois ali eu tenho alguns slides para a gente poder discutir um pouquinho melhor como é que funciona, o que é cada um desses tópicos. Aqui do plano é interessante a gente falar sobre as nossas estratégias metodológicas, né? Normalmente essa é uma disciplina que a gente trabalha com aula expositiva e dialogada, normal, faz alguns trabalhos, estudos dirigidos, trabalhos individuais e grupos, exercícios, seminários e aula em laboratório. Então, o que a gente fez? Aqui a gente colocou essa observação que as unidades 1 a 3, que são essas que eu vou ministrar para vocês até dezembro, que elas vão ser desenvolvidas de forma não presencial, né, em função da pandemia.
E aí, em fevereiro, a gente vai ver o que acontece, para ver se em fevereiro vocês voltam à forma presencial ou se vai continuar essa prorrogação, né? Nós ainda não sabemos isso. E aí, dentro dessa parte não presencial, que é que eu vou ministrar para vocês até dezembro, como é que vai funcionar a disciplina? Nós temos aulas nas terças e quartas, pelo nosso cronograma. Só que essa aula síncrona aqui, um pouquinho que chegou mais alguém. Essa aula síncrona é muito longa, eu sei que ela fica muito cansativa, né? Então, ficar aqui 4 horas por semana eu falando e vocês ouvindo, eu sei que é chato. Então, esse semestre eu organizei da seguinte maneira, até para vocês poderem se organizar com mais antecedência nas agendas de vocês. Toda terça-feira nós vamos ter aula, certo? Aula síncrona, como nós estamos tendo agora. Nessa aula, o que vai acontecer? Eu vou passar uma introdução do conteúdo para vocês, certo? Do que a gente vai tratar, que é como eu vou fazer hoje. Aí, amanhã, nas quartas-feiras, nós não teremos aula. Chegou mais alguém aqui. Então, nas quartas-feiras, nós não teremos aula síncrona. Eu sempre vou deixar um vídeo, vou deixar um texto, vou deixar algum slide, vou deixar alguma lista de exercícios, vou deixar algum material para vocês assistirem, para vocês lerem, para vocês exercitarem na quarta-feira. Aí, na aula de terça que vem, como é que vai funcionar? A gente vai tirar as dúvidas que vocês tiveram sobre os exercícios, sobre as atividades que vocês fizeram na quarta, e eu faço a introdução do novo conteúdo. Então, vai funcionar sempre dentro dessa dinâmica na terça. A gente tira a dúvida do conteúdo da semana anterior, resolve algum exercício, né, quando for o caso, e aí eu faço a introdução ao novo conteúdo, que vocês vão se aprofundar na quarta, com vídeos, textos, etc., e na outra terça a gente fecha esse ciclo. Então, dia agora, dessa semana, até o final de dezembro, né, que é o período que a gente vai estar aí com atividades não presenciais, é assim que a disciplina vai funcionar. Alguma pergunta, alguma consideração com relação a isso? Nada? Bom, então vamos em frente. Avaliação, como é que funciona a avaliação? A avaliação, nós dividimos 50% da nota na primeira parte, que é o ministro, e 50% da nota na segunda parte, que o perim ministra. A gente avalia um pouquinho diferente. A minha avaliação, eu faço uma prova, certo? Que está aqui, ó, a avaliação 1. Então, vai ter uma prova sobre as unidades. Aqui está errado, tá? Não é 1 e 2, é 1 a 3. Porque são as 3 unidades que está aqui, ó. Resumindo, é uma prova sobre todo o conteúdo que eu vou ministrar, certo? Então, depois eu vou corrigir isso aqui. E, ao longo de todas essas semanas de aula, a gente faz vários exercícios. Então, vocês vão me entregar algumas listas de exercícios. E aí eu vou fazer uma média de todas essas listas de exercício, certo? Aqui tem trabalho em grupo que a gente fazia no laboratório, não sei se a gente vai conseguir fazer agora. E no final, a média de todos esses exercícios vai compor a segunda nota de vocês. Então, 25 da minha parte, né? Metade da minha nota é uma prova e metade é a média das listas de exercício. Aí o perim, ele faz diferente, ele faz 2 provas. Então, as notas que vocês têm com ele vão ser as notas das 2 provas que vocês farão. E aí, no final, é uma média aritmética simples das 4 notas, né? Prova comigo, média dos meus trabalhos, primeira prova com o perim, segunda prova com o perim. Alguma dúvida aí sobre as avaliações, sobre como vai funcionar? Essa parte é importante aí que fique bem claro, né? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma consideração, para a gente já esclarecer. Bom dia, professor. Bom dia. Tem uma dúvida do Luciano Colombo ali no chat. Ah, chat, então vamos dar uma olhada. Obrigado por avisar. Tá. Chat está aqui. Certo, Luciano. Deixa eu voltar aqui. Como que vai? A dúvida do Luciano é como que vai funcionar a prova, né, sendo não presencial. É assim, eu vou dar uma prova como se fosse uma prova presencial.
vou dar um tempo ali para vocês resolverem, vocês vão resolver e vão postar essa prova de volta no SIGA, certo? Sei que não é a melhor estratégia, porque, como vocês vão estar em casa, existem todas as possibilidades de consulta, de cola, coisas assim, né? Mas é o que temos para o momento. Então, vai ser uma prova semelhante àquela que a gente faria em sala, só que vocês vão fazer e vão postar as respostas no SIGA. Talvez, gente, até aproveitando a pergunta do Luciano, no semestre passado, algumas disciplinas eu fiz aquele questionário online no próprio SIGA, certo? Daí são questões de múltipla escolha, né? Então, eu ainda não sei bem se vai ser uma prova mais discursiva, que vocês respondem, fotografam ou escaneiam e me mandam pelo SIGA, ou se vai ser um questionário ali. Mas vai ser uma das duas maneiras, né, para vocês fazerem em casa, tá? Não tem nada presencial. Beleza. Agora eu estou olhando o chat aqui, se mais alguém tiver alguma dúvida e quiser pôr aqui. Beleza. Recuperação. A nota da prova, como toda prova que a gente faz, né? Depois eu vou divulgar a nota dessa prova e vai ter uma outra prova de recuperação nos mesmos moldes da primeira, certo? Online, no caso. Então, assim vai ser a recuperação. Na nota da avaliação 2, o que acontece? Nós vamos fazer aqui, eu imagino que pelo menos uns 5 ou 6 exercícios, certo? E como não é a nota de cada exercício, vai ser uma média no final, então vocês podem sempre, não foi muito bem numa lista, vai recuperando nas outras. Então eu não vou fazer uma recuperação lista por lista. O que eu vou fazer? Lá no final, como eu falei, eu não sei bem se vai ser 4, 5 ou 6, ainda vai depender do andamento da disciplina, né? Porque é uma situação que eu nunca tinha já ministrei essa disciplina, mas num contexto totalmente diferente. Mas assim, nós vamos pegar todas as listas que vocês fizeram e eu vou descartar a pior nota lá no final, na hora de fazer a média, né? Aquele famoso N-1. Então, eu considero que a recuperação dessas listas aqui é isso, é essa possibilidade que vocês têm de eliminar a pior nota, certo? Então, se foi muito mau número, a gente vai eliminar aquilo ali. E a cada semana, a cada 2 semanas que vocês vão entregando a lista, eu vou dando a nota, vocês já sabem como é que vocês estão indo, se tem que recuperar nas próximas ou não. Entendido? Então, assim, não vai ter uma recuperação de lista por lista. Simplesmente a recuperação é melhorar a nota nas próximas e lá no final é eliminar a pior nota na hora de calcular a média. Entendido isso? Concordam? De boa. Ô, professor, Oi? é uma pergunta meio... tem resposta, mas lá tem umas atividades ali já no portal, né? Teoria da computação, gráficos, sei que às vezes o senhor vai ministrar, mas aquelas avaliações ali tá errado, né? Não vai ser naqueles dias. Vão ser mais para frente, né? Não, das minhas disciplinas específicas que você está falando, Gabriel? Uhum, isso. É porque, assim, tem algumas atividades como prova, que daí eu coloco lá no Cigal o dia que a prova vai acontecer, certo? Então, deixa eu ver, até tem o cronograma aqui, ó. A prova de vocês vai ser dia 22/12, certo? E a recuperação vai ser no dia 23/12. Então, é o dia que a gente tem as avaliações marcadas, ok? Entendi, valeu, professor. E aí, lá no SIGA, eu sei que tem uma outra data, deixa eu ver se aparece aqui, que é essa dia 10/11. Talvez a tua dúvida seja por isso, né? Exato. Isso. Não, o que acontece? Como eu falei, eu vou fazer várias listas de exercício. E aí eu preciso lançar as notas dessa lista no sistema. Então, dia 10 quer dizer que eu já posso lançar a primeira lista. Se eu coloco essa avaliação lá para o final, eu não consigo lançar as notas até o dia que eu coloquei, entendeu? Então, resumindo, a partir do dia 10 já pode ter lista de exercícios para vocês me entregarem, mas não vai ter uma prova, uma avaliação no dia 10. Fechou? Show de bola, valeu, professor. Mais perguntas? Beleza, então se não temos, aqui daí, como eu estava falando agora das avaliações, né?
Ali, gente, ficou muito em cima, eu sei, a prova na terça, na quarta-feira eu já vou dar a nota e vou fazer a recuperação. Mas o porquê que eu coloquei nessa data? Porque eu e o André, banco de dados, nós estamos dando aula no mesmo dia. E aí o André colocou a prova na semana anterior. Daí, se eu colocasse a minha na semana anterior, vocês teriam as duas provas no mesmo dia. Então, a gente combinou com o André e optamos por ele, manteve a prova no dia 15, se eu não me engano, e eu joguei a minha prova para a semana seguinte. Então, ficou as duas coisas em cima ali, mas daí, pelo menos, vocês não têm duas provas de diferentes disciplinas no mesmo dia. Beleza, referências bibliográficas, tem aqui algumas coisas, eu sei que vocês nem vão ter acesso à biblioteca agora. Se, não sei se existe, mas se vocês acharem na internet aí um e-book, alguma coisa online, o livro que eu uso na minha parte da disciplina é esse terceiro aqui, ó, o livro do Menezes, tá? De linguagens formais e autômatos. Então, basicamente, todo o conteúdo que eu tiro é desse livro aqui, tá? Aí o Perinho, eu não sei exatamente qual dos dois que ele usa mais, mas a minha parte é essa aqui. Então, acho que com relação ao plano de ensino é isso. Alguém quer fazer mais alguma questão? Vocês estão vendo os slides agora? Estamos, professor. Beleza. Deixa eu ver um detalhezinho aqui. Tá, ok. Bom, agora, gente, eu vou... Na verdade, essa primeira aula não é uma aula para eu explicar conteúdo para vocês. É mais para eu explicar o que vocês vão ter ao longo da disciplina, certo? Que por ser uma disciplina eminentemente teórica, ela foge um pouquinho do escopo das outras disciplinas, tá? Então, para vocês entenderem o que é e o porquê dessa disciplina aqui. Então, os nossos objetivos de hoje são apresentar uma visão geral das áreas que a gente vai estudar em teoria da computação, certo? Basicamente são 3 áreas e onde elas podem ser aplicadas. Aí nós vamos fazer uma revisão extremamente rápida aí de sintaxe semântica, né? A gente já teve uma noção disso lá na segunda fase em linguagens e paradigmas de programação. E vamos... Esse terceiro objetivo aqui está errado, relacionar linguagens formais com linguagens de programação não está aqui não, isso aqui é um objetivo da segunda aula, certo? No meu Ctrl+C, Ctrl+V aqui que eu acabei deixando ele aqui. Então, basicamente, são os 2 primeiros objetivos. Esse terceiro vai ficar para a aula da semana que vem. Bom, aqui eu coloquei algumas perguntas, né, para a gente rapidamente pensar. Normalmente em sala a gente discute um pouquinho mais, aqui eu sei que a discussão não flui tão bem. Mas a primeira pergunta que eu quero passar para vocês é assim: como que nós podemos expressar a solução de um problema no computador? A partir do que vocês já viram aí nas 3 primeiras fases do curso, né? Como é que a gente expressa a solução de um problema no computador? Alguém quer se habilitar a responder aí? É a abstração desse problema escrito num exemplo em si, escrito na linguagem de código, né? É o que eu acho, pelo menos, que é. Perfeito. Só faltou uma palavrinha-chave aí para resumir um pouquinho. Tu começou bem com a abstração. Peraí que chegou mais alguém. Deixa eu entrar aqui. Então, é a abstração do problema, e aí você colocou, né, expresso ali por um código de uma linguagem, né? Eu só vou trocar esse código de uma linguagem por algoritmo, certo? É a abstração da solução daquele problema representado por um algoritmo. É claro que a gente sabe que o algoritmo depois vai virar um programa em alguma linguagem, mas só pensando de uma maneira um pouquinho mais abstrata, vamos falar em algoritmo. Então, assim, se eu quero resolver um problema no computador, eu preciso de um algoritmo, certo? Que represente aquela solução. E como eu acabei de comentar, né, como ele falou na resposta, esse algoritmo vai virar um programa. Agora, uma segunda pergunta é: para qualquer problema que existe um algoritmo que o resolva? O que vocês acham? Qualquer problema que a gente consiga imaginar, a gente consegue criar um algoritmo, criar um programa que vai resolver aquele problema? Vocês acham que sim ou que não? Eu acho que não.
Eu não sei quem está falando, porque eu estou vendo meus slides aqui, eu não consegui reconhecer a voz. Mas quem respondeu que não está correto. E esse é um dos grandes desafios da teoria da computação. É a gente entender que problemas possuem solução e que problemas não possuem solução. Hoje existe uma grande quantidade de problemas que a gente já sabe que tem solução, a gente já conseguiu resolver. Por outro lado, existe uma quantidade de problemas, claro que um pouco menor, mas que a gente ainda não conseguiu resolver. E aí fica a dúvida, será que esses problemas realmente não têm solução? Ou será que eles têm o ser humano que ainda não foi capaz de encontrar? Alguns problemas hoje já está provado que eles não têm solução, mas ainda tem esse limbo aí no meio que a gente não sabe. Então, um dos objetivos da teoria da computação é isso, é entender o que é computável ou não. E o terceiro ponto é, para os problemas com solução, será que sempre é possível encontrar a melhor solução? Então, eu tenho um problema, ele tem solução, mas será que eu vou garantir que aquela solução é a melhor solução possível? O que vocês acham? Se você me permite ser informal, rapaz, tem sempre como fazer gambiarra. Como é que é? Eu não entendi, desculpa. Se você me permite ser informal, tem sempre como fazer uma gambiarra. E se você não se permitir, se você não aceitar a gambiarra, tu acha que aquela solução vai ser sempre a melhor? Acho que não. Não, exatamente. A resposta vai é ter não. alguma com custo computacional maior, né? Como é que é? Mesmo que não seja gambiarra, sempre vai ter uma solução diferente de outra e sempre vai ter uma que o custo computacional vai ser maior que a outra também. Exatamente. E aí vem a questão, né, já que você falou em custo computacional, até que ponto nós estamos dispostos a esperar, né, pensando em complexidade de tempo, ou quanto de memória o nosso computador tem, pensando em complexidade de espaço, para encontrar a melhor solução. Então, aqui, assim, resumindo um pouco isso, nem toda solução que eu encontro é a melhor. Hoje, a inteligência artificial, o grande feito, vamos dizer assim, da inteligência artificial é encontrar soluções boas, certo? Num tempo viável. Por exemplo, se eu quero fazer um algoritmo de busca aí, né, que vai fazer um mapinha de um ponto até outro ponto numa cidade. Um Waze, Google Maps, isso que vocês estão acostumados a usar, certo? Se eu estou numa rota pequena, eu consigo achar o melhor caminho, eu consigo garantir que aquele é o melhor caminho, certo? Em pouco tempo. Agora, se eu estou numa rota muito grande, fica inviável eu achar aquele melhor caminho num tempo curto. Então, o que os algoritmos de IA fazem? Eles flexibilizam isso, eles aceitam que a solução talvez não seja a melhor. Mas é melhor eu achar uma rota ali que talvez seja um pouquinho mais longa, em alguns segundos, do que eu fique rodando meu aplicativo por 2 horas para achar a melhor rota possível. Ninguém vai ter paciência de esperar 2 horas para encontrar aquela rota, certo? Então, assim, nem sempre, nem toda solução que eu encontro é a melhor. E ela não é a melhor por quê? Que para eu achar a melhor solução, eu não vou mostrar isso nessa disciplina, talvez o Perim demonstre alguma coisa, mas lá em IA eu faço algumas demonstrações. Tem problemas que a gente levaria 300 anos para resolver, se fosse para garantir a melhor solução. Ninguém tem 300 anos de vida para esperar um programa dar a solução, certo? E aí o que a gente faz? A gente aceita que ele deu uma solução não perfeita, mas uma solução boa em alguns minutos. Então, voltando aqui agora, pensando na disciplina, o que a gente vai estudar aqui? Ó? Nós vamos estudar linguagens formais. O que são linguagens formais? A gente viu que para representar soluções, a gente precisa construir algoritmos, precisa construir programas. Então, nós vamos ver como que o computador entende esses algoritmos, de que maneira ele consegue entender aqueles comandos que eu passo para ele. Basicamente de que maneira o computador entende o que eu estou querendo dizer, o que eu estou querendo passar para ele. Essa é a primeira parte da disciplina, que é a parte que eu vou ministrar para vocês. E essa parte aqui, ela está intimamente ligada com compiladores na quinta fase.
certo? Eu diria que metade da complexidade da disciplina de compiladores está dentro de linguagens formais. Então, se vocês entenderem bem linguagens formais aqui, vocês vão ter uma tranquilidade maior em compiladores na quinta fase. E na segunda parte da disciplina, vocês vão estudar basicamente a máquina de Turing, tá? Que é um dos mecanismos de computabilidade. O que é isso? É dizer se o problema é o problema não, desculpem. Dizer se existe uma solução computável para aquele problema. O problema não é computável, obviamente. A solução do problema é que deve ser computável. E para isso aí vocês vão usar, né, aspectos teóricos que vêm lá da década de 50. O nome máquina de Turing vem do Alan Turing, né, que é o pai da computação. Ele efetivamente nunca construiu um computador de hardware, né, mas ele criou um modelo teórico, que é o modelo teórico usado até hoje. Tudo que a gente conhece de computação, seja um PC, um notebook, um celular, um mainframe, todos eles usam o mesmo modelo teórico que foi proposto por Alan Turing há 70 anos atrás, mais ou menos, né? E depois da parte de computabilidade, que daí vocês vão entender o que pode ser, o que não pode, quais são as classes de problemas, etc. Aí vocês vão estudar também complexidade. Eu tenho para um mesmo problema, como vocês mesmos já disseram aí, várias soluções diferentes. Qual delas é a melhor? Se eu tenho uma solução, como está aqui nesse gráficozinho, né, de complexidade linear, beleza, é a melhor. Se eu tenho uma logarítmica, que nem aparece nesse gráfico, é melhor ainda. Agora, se eu tenho uma quadrática, uma cúbica, aí a coisa já começa a complicar. E aí vocês vão estudar, então, essa parte de análise de algoritmos. Normalmente, em estrutura de dados, né, a gente já faz uma introdução à complexidade. Quando mostra os algoritmos de ordenação, aqueles algoritmos a gente fala um pouquinho. Esse ano, em função da pandemia, não sei se vocês conseguiram ver alguma coisa disso. O Perim já falou alguma coisa disso para vocês ou não? Acredito que tenha sido só, se eu posso estar errado também, mas citado em cada algoritmo que ele explicava, ele dizia que tinha uma certa complexidade. Aí era, por exemplo, ODN. Era o quê, Jenny? Por exemplo, ODN, o relativo a... Sim, um exemplo. Normalmente em estruturas é só isso que a gente consegue passar mesmo. Às vezes até faz algum cálculozinho, mas é pequeno, né? Então é só para vocês terem essa ideia de que agora vocês vão entender efetivamente fazer aqueles cálculos, né? Entender de onde que sai um n ao cubo, um n ao quadrado, nesse caso n vezes log de n e assim por diante. Então aqui está uma visão geral do que vocês vão ter na disciplina. Deixa eu ver aqui. Não, deixa eu fazer mais alguns comentários antes aqui. Se a gente pensar nessa disciplina assim, no dia a dia de uma empresa, no dia a dia de um programador, como é que eu vou dizer assim, convencional, certo? A aplicabilidade dela ela é reduzida. Ela é uma disciplina teórica. Não vou dizer para vocês que vocês vão para um estágio, vão para algum lugar e vão usar no dia a dia tudo o que vocês verão aqui. Não, diferente de disciplinas como programação, banco de dados, né, orientação a objetos, coisas assim, estrutura de dados, que a gente, como programador, está usando no dia a dia, essa aqui não, ela tem uma aplicabilidade menor nesse sentido. Por outro lado, ela tem dois aspectos muito importantes, tá? Primeiro, se a gente pensar em termos de avaliações, provas, concursos, coisas assim, ela é uma das disciplinas mais cobradas. O ano passado nós fizemos um estudo do ENAD, né, que é o exame lá do Ministério da Educação, quando o pessoal se forma, nem todo mundo faz, ele é a cada 3 anos. Eu não sei se vocês farão ou não, agora com a pandemia bagunçou o cronograma do ENAD, mas no estudo do ENAD, de todas as provas, né, o ENAD foi feito para computação em 2005, 2008, 2011, 2014 e 2017, 5 provas. Seria feito agora em 2020, né, mas está suspenso por enquanto. Em 5 provas do ENAD, a disciplina que mais foi cobrada foi teoria da computação. Foram 16 questões ao longo dessas 5 provas, então dá mais de 3 questões de média por prova dentro de teoria da computação. Aí, só por curiosidade, a segunda matéria mais cobrada foi matemática discreta,
né, que é uma disciplina que normalmente os alunos não dão muita bola, mas ela é bem importante, 14 questões, e a terceira foi estrutura de dados com 12 questões. Aí depois as outras tiveram um pouco menos. Então, no ENAD é a disciplina mais cobrada. Se a gente olhar pós-comp, que é para quem quer fazer pós-graduação na área de computação, é uma prova para você entrar em mestrado em qualquer programa de mestrado no Brasil na área de computação, tem que fazer o pós-comp, também é uma das disciplinas mais cobradas, concursos públicos é uma das disciplinas mais cobradas. Então, por ser a base da computação, ela tem essa cobrança, vamos dizer assim, nesse tipo de prova. Então, quem pretende fazer uma pós-graduação, um concurso, ou mesmo quem não pretende, né, se vocês caírem no ano do ENAD, é uma disciplina bem relevante. E um segundo ponto é que ela dá um diferencial, certo? Os programadores que conseguem entender isso aqui, eles conseguem se destacar um pouco dos demais programadores. Por quê? Porque como não são assuntos triviais, na hora que a gente precisa fazer coisas um pouco mais complexas, esse aqui ele vai dar um diferencial para vocês. Vocês estão na quarta fase, o ano passado vocês assistiram uma palestra com o Alex, que é um ex-aluno do IFSC, que está trabalhando no Mercado Livre. Eu não lembro se vocês já estavam no curso ou não. Uhum. Já estavam? Sim. Isso. Beleza. Então, assim, o Alex é um ex-aluno, né, se formou em 2018, hoje ele trabalha no Mercado Livre, e ele entrou no Mercado Livre por quê? Né, foi o principal diferencial dele, que é o projeto que ele trabalha hoje, porque ele entendia de compiladores, que muita gente passa em compiladores, mas depois nunca mais quer nem ouvir falar daquilo ali, porque realmente não é uma coisa tão fácil. E ele não, como ele gostou da disciplina, ele fez um TCC em compiladores, e ele entendia do assunto, e foi o que garantiu a vaga dele. E como eu falei, compiladores nada mais é do que uma aplicação de linguagens formais. Então, ele entendia dessa parte de linguagens formais. A gente, para trabalhar, tem que entender um pouquinho de complexidade também. Então, eu só quero mostrar para vocês que aqui a gente pode ter um diferencial, né? Como eu já comentei antes, não é o programador do dia a dia, parte dos programadores do dia a dia não usam isso, mas quem usa geralmente consegue um certo diferencial em relação aos demais. Então é só para vocês entenderem um pouquinho aí de onde vai se encaixar essa disciplina dentro da profissão de vocês. Agora, na sequência, eu vou falar alguns conceitos para a gente fazer uma introdução, como eu comentei antes, mas antes disso eu quero ver se alguém tem alguma questão aí sobre o conteúdo, sobre o andamento da disciplina, antes de nós entrarmos no conteúdo propriamente dito. Nada? Estou olhando no chat aqui, André, tu colocou aqui um link para o PDF do livro que eu citei? Aham, isso mesmo. Versão de pesquisa, né? Quer dizer, com certeza é uma versão totalmente registrada para fins educacionais, né? Claro, sem dúvida. Tá certo, então. Obrigado. De nada. Bom, agora vamos continuar aqui, então. O que são linguagens formais? Linguagens formais nada mais são do que um modelo matemático para a computação. Nós vamos criar alguns formalismos, nós vamos usar algumas regras, certo? Para ver como que o computador entende aquilo que nós queremos passar para ele. Quais são as principais aplicações disso aí? Como eu falei antes, dentro de linguagens de programação, né, basicamente na construção de compiladores. Só que quando eu falo em construir compiladores, a teoria de compiladores ela não serve só para a gente construir um novo compilador. Ela serve, por exemplo, para tradução entre idiomas. Se eu quero fazer um programa que vai traduzir texto de português para inglês, eu tenho que usar as teorias de compiladores. Por quê? Porque eu preciso entender o que aquele texto significa. Hoje, né, dentro de inteligência artificial está sendo bastante usado análise de sentimentos, né, programas para você entender o que as pessoas estão postando na internet. Hoje, para tentar descobrir fake news, tudo isso está sendo bastante usado. Então, a gente precisa dessas teorias aí para entender o que esses textos estão significando. Então, o que eu quero mostrar para vocês. Sempre que eu tenho um texto escrito em alguma linguagem, seja ela linguagem natural, português, inglês, qualquer idioma, ou uma linguagem de programação, que eu preciso entender o que a pessoa digitou,
toda essa parte de linguagens formais aqui vai ser útil para mim. E isso é muito usado também na parte de projeto de hardware, certo? Eu não tenho domínio, não trabalho com hardware, não sei exatamente o como, na verdade, sim, eu até tenho uma noção de como funciona, mas eu não sei dar exemplos muito práticos, certo, do uso das linguagens formais dentro do projeto de hardware. Mas a gente vai ver alguns exemplos simples, eu consigo passar ao longo da disciplina ali de alguns circuitos digitais, alguma coisa assim, dentro dessa parte de projeto de hardware. E dentro desses métodos formais, basicamente o que a gente vai ver nessa disciplina, que é o que a gente usa tanto aqui quanto em compiladores e por aí fora, é a parte de autômatos e a parte de gramática, certo? Então são os dois mecanismos que nós vamos visualizar. Aí dentro de computabilidade, que aqui já é a parte do Perim, vocês vão ver a parte de classificação de problemas, problemas com e problemas sem solução, e vão entender a máquina de Turing, certo? Aí, como eu comentei, é essa máquina que vai nos dizer o que é computável ou não, que é a máquina que dá a base para toda a teoria da computação, vamos dizer assim. E vocês vão ver a parte de complexidade de tempo e de espaço, quanto tempo, quanta memória eu preciso para resolver um problema, qual é o melhor caso, qual é o caso médio, o pior caso, notação Big O, né, que é a notação O de N ao quadrado, O log de N, vai classificar os problemas em P e NP, que são os problemas polinomiais, determinísticos, não determinísticos, mas daí isso aqui é a parte do Perim, aí ele vai entrar mais em detalhes lá com vocês. Alguma pergunta até aí? Então, aqui estão os 3 pontos da disciplina resumidos. Nada? Então, vamos seguir. Bom, isso aqui é uma rápida revisão do que vocês já viram lá em linguagens e paradigmas de programação, né? O que é uma linguagem de programação? Então, pensando o que é uma linguagem de programação. Para nós definirmos isso, primeiro nós temos que lembrar o que é uma linguagem. Se a gente pegar uma definição do Aurélio, tá? Linguagem é o uso da palavra articulada ou escrita, ou seja, falada ou escrita, como meio de expressão e comunicação. Se a gente tentar resumir um pouquinho isso, né, numa definição um pouquinho mais enxuta, é um conjunto de regras que vai definir uma forma de comunicação. Então, como a língua portuguesa, nós temos regras que definem como nós vamos nos comunicar. Aí, se nós pensarmos numa linguagem de programação, ela pode ser definida da mesma forma. Uso da palavra escrita, aqui eu vou tirar o articulado, né? Não estamos entendendo o que o ser humano fala, vamos pensar só no que ele digita. Então, o uso da palavra escrita como um meio de expressão e comunicação entre pessoas e computadores. Então, o que muda de uma linguagem para uma linguagem de programação é que agora eu não estou 2 pessoas se comunicando, e sim uma pessoa e um computador. Pegando aquela segunda definição, também é um conjunto de regras que vai ser usado para definir a forma de comunicação entre pessoas e computadores. Um ponto importante aqui é que, como a gente tem um vocabulário reduzido nas linguagens de programação, ele só possibilita que eu expresse ideias computáveis, certo? Que aí vem aquela ideia lá da segunda parte da disciplina, o que é computável ou não. Sem querer, até agora, né, nesse 1 ano e meio que vocês estão no curso, vocês só trabalhavam com ideias computáveis. Tudo que vocês construíram em termos de algoritmos, de programas, em qualquer disciplina, são ideias computáveis. Por quê? Porque vocês usaram uma linguagem de programação. E essa linguagem de programação tem esse conjunto de regras que só nos permite expressar ideias computáveis. Então, essa é a ideia. E aí, o ponto que eu queria chegar é esse aqui. Uma linguagem de programação é um conjunto de termos, um conjunto de regras sintáticas e semânticas. A gente já viu isso lá em LPP, e é isso que eu quero relembrar. Então, para a gente entender o que uma pessoa está digitando, passando para o computador, né? Lembrando que um programa, o que é? É um conjunto de instruções, de orientações que eu dou para o computador, dizendo que ele tem que fazer alguma coisa. E para eu entender o que eu quero que ele faça, né, ou para o computador entender
o que eu quero que ele faça, ele tem que conhecer essas regras, tanto de sintaxe quanto essas regras de semântica, que daí, a partir delas, eu vou construir os meus programas. Dá um tempo aí para eu respirar e para vocês pensarem um pouquinho. Lembraram dessas definições que nós tínhamos visto lá em LPP? Tem alguma dúvida? Ou está tudo muito abstrato ainda? Pelo menos para mim, professor, tá bem tranquilo essa primeira parte de relembrar, né? Beleza. Bom, eu vou seguir mais um pouco e aí vamos ver se alguém se perder, avisa para a gente se reencontrar, certo? Senão eu vou tocando. Bom, o que é importante a gente lembrar? Qual é a diferença de sintaxe e de semântica? Sintaxe é a forma como os comandos são escritos, é a forma como eu escrevo as instruções do computador. Que símbolo eu posso usar e como eu posso organizar esses símbolos, em que ordem eu posso colocar esses símbolos para que eles estejam corretos, para que eles representem alguma coisa para o computador. Sem, por enquanto, me preocupar com significado. Agora, semântica não. A semântica ela vai dar um significado para aquelas instruções ali. Por exemplo, se eu escrever lá if, né, comando C, o comando if x é igual a y, certo? E aí eu digo para vocês, o x é 10 e o y é 10. Estou dando como exemplos. Esse programa, ao ser executado, ele vai entrar nesse if? Não, a ordem teria que mudar. Como assim? Não entendi? Não, a ordem teria que mudar, teria que declarar x, y primeiro. Não entendi. Pode explicar melhor a tua dúvida aí? Não é dúvida. O senhor falou Não. que você declarou um if e logo em seguida declarou as variáveis. Teria que fazer o contrário, declarar as variáveis e fazer o if. Não, eu não. Tá, eu sei se entendi a tua colocação. Não sei se foi proposital a frase ou não. Não. Vamos esquecer declaração de variáveis, certo? Quer ver? Deixa eu fazer o seguinte aqui. Deixa eu voltar. Mas se é isso, vai entrar no if, sim. Eu só vou colocar aqui para ficar mais claro aqui para todo mundo agora. Já que gerou, eu achei que eu não me liguei que poderia gerar essa dúvida aí. Eu vou compartilhar minha tela inteira, daí eu só vi que dando Alt Tab aqui é mais fácil. Vocês estão vendo o Paint, imagino eu aí, né? Agora sim. Vou botar a sintaxe toda aqui, né? Só para... Estão enxergando esse código aqui? Conseguem visualizar bem? Vai escrever OK na tela ou não? Vai. Vai escrever. Todo mundo concorda com isso? X e Y são iguais, né? Vai escrever. E se eu disser que isso aqui é porque nós estamos pensando em Java, né? Ou C também, tanto faz. Não, tem que ser Java por causa do System Out Print LN aqui. E se eu quiser criar a minha linguagem e rodar esse programa e na minha linguagem ele não mostrar o OK, será que a minha linguagem está errada? O que vocês acham? A sintaxe é diferente? Sem mexer em sintaxe. Não necessariamente. A linguagem não está errada, assim, as coisas, né? Como é que é? Teve dois falando ao mesmo tempo, daí eu não consegui entender. Se tem uma coisa que eu aprendi até hoje trampando com programação, é que o computador nunca está errado.
O computador nunca está errado? Provavelmente é o meu código. Não, isso com certeza. Isso não é nem provavelmente, é quase de certeza. Gente, onde é que eu quero chegar? Nós temos, né, a linguagem Java e a linguagem C, elas definem que isso aqui é igual. Concordam? Se x for igual a y, então entre aqui. Então, onde é que eu estou querendo chegar? Ó? Semanticamente, o que é semântica? É o significado. Eu estou dizendo que esse símbolo aqui, ó, significa igual. Agora, eu poderia ter uma linguagem de programação e dizer que esse símbolo aqui, ó, significa diferente. Não podia? Eu não estou dizendo que existe essa linguagem, tá, pessoal? Eu estou dizendo que eu poderia ter uma linguagem que eu usasse esse símbolo aqui para significar diferente. Isso aqui, ó, é semântica. A sintaxe não muda. Sempre que eu quero comparar dois valores, eu estou usando o if, o primeiro valor, a primeira variável, um operador aqui de comparação e um segundo elemento. Então, sintaticamente, o meu programa é igual. Só porque na linguagem Java, semanticamente, isso aqui significa igual. Na linguagem que eu quero, semanticamente, isso aqui significa diferente. É claro que ninguém vai inventar uma linguagem assim, porque ela é uma linguagem que vai induzir os programadores ao erro. É uma linguagem que, como todos estamos habituados a usar igual, igual para igual, vai ser muito difícil a gente usar o igual, igual para diferente. Mas o que eu estou querendo mostrar é que isso aqui poderia acontecer. E isso aí tem a ver com o que a gente está falando aqui, ó. Semântica, ela é uma descrição do significado das instruções. Então, cada linguagem tem a sua semântica. O significado disso aqui em Java é igual, o significado disso aqui em C é igual. O significado disso aqui na linguagem X que eu quero criar vai ser diferente. Ficou claro isso ou ficou confuso? Ficou claro, professor. Os demais aí, também? Alguma dúvida? Para mim ficou Tá, claro tranquilo. também, professor. Agora eu Umas vou pegar Perdão, professor, interromper Não, uma pode coisa. falar. Pode Acho falar? que seria legal de adicionar também. Não sei aqui quem conhece, eu imagino que quase todo mundo aqui já conhece, já tem ouvido falar do Bambam, né? O cara que ficou famoso pelo meme lá do Tá Malhando, Trapézio Invertido. Pegaram e fizeram uma linguagem de programação usando as frases dele. Tipo, o retorno era uma frase dele e todas essas coisas. Vou até jogar ali no chat para quem estiver interessado. Só uma coisa que eu ia adicionar mesmo. Existem umas linguagens meio esdrúxulas, eu diria assim. Existe Com a certeza. linguagem cow de vaca em inglês, certo? Já falei isso para vocês, acho em LPP, né? Onde os programas são escritos com mu, né? Aí depende da forma que tu organiza os mus, eles significam alguma coisa. Existem linguagens que são escritas, os comandos são frases de poemas e textos de Shakespeare. Então tem louco para tudo, né? Agora, voltando aqui no... Tu já colocou ali no chat? Botei com palavreado aí, pedi perdão até pelo chat também pelo palavreado. E esse aí é o exemplo de Hello World da linguagem. É. Bem estranhinha, né? Mas tem umas linguagens bem porque esse cara estranhas. era um meme da internet, aí fizeram isso aí em homenagem a ele. Uhum. Um exemplo aqui, gente, mais real, né, do que é semântica. Aqui, em C, esse programa aqui estaria correto, certo? Agora, ou C ou Java, alguma coisa assim. Deixa eu pegar aqui. Eu poderia fazer isso aqui, uma comparação, usando só um igual? O que vocês acham? Não, mas depende da semântica da programação, da linguagem. Da linguagem. Poder Vai pode, não quer dizer que é...
Aqui, no caso do C, um símbolo de igual, ele significa atribuição, né? Eu estou atribuindo um valor para cá. Então, o comparar aqui não vai ter a lógica que eu quero. Mas existem outras linguagens bem comuns, por exemplo, Pascal, Objective Pascal, que daí derivou o Delphi, né? Visual Basic, que eles usam um igual para comparação. Então, novamente, aqui está uma diferença de semântica, né? Enquanto o C e o Java, a família do C, atribuiu o significado semântico para um símbolo igual como sendo de atribuição, as linguagens que vieram do Algol, né, veio o VB, o Pascal e todas as suas derivadas, eles usam o igual para comparação. E aí, para não confundir, a atribuição é 2 pontos igual. Então, eu faria x, por exemplo, igual a 10, certo? Então, aqui só para vocês saberem que o igual, ele não representa a mesma coisa em todas as linguagens. Ele vai representar aquilo que a sintaxe da linguagem determina. A sintaxe não, a semântica da linguagem determina, desculpem. Essa é a ideia. E aí, assim, como que a gente define sintaxe e semântica de uma linguagem? Lá em linguagens e paradigmas de programação, a gente entendeu o que era uma sintaxe, são as regras, como formar os nomes. Eu até mostrei umas gramáticas muito simples para vocês ali, mas a gente entendeu o que é. Agora, em teoria da computação, não. Nós vamos ter que entender como isso aqui funciona. Então, a sintaxe, ela é definida por meio de linguagens formais, que é o assunto aí dos nossos próximos 7, 8 semanas de aula, mais ou menos. E a sintaxe a gente estuda tanto em teoria da computação, a gente começa a estudar a sintaxe aqui, e termina de estudar a sintaxe lá em compiladores. A semântica, não. A semântica, a gente define semântica por gramáticas de atributos, por esquemas de tradução, mas a gente não vê semântica aqui em teoria da computação. A gente vai ver semântica só lá em compiladores, certo? Então, resumindo um pouquinho o que eu falei aí. Toda linguagem tem sintaxe, que define como o programa pode ser construído, o que é um programa correto ou não. E toda linguagem tem semântica, que define o significado daquele programa. Aqui, em teoria da computação, nós vamos ver os métodos que não entendem o significado, não entendem semântica, mas eles são capazes de nos dizer se o programa foi construído corretamente ou não. E aí, como eu falei, a gente usa exemplos de programas porque eles são mais intuitivos para nós, mas isso vale também para eu ver se uma frase escrita em qualquer idioma está correta ou não, para que depois eu possa traduzi-la. Para ver se o projeto de um hardware está correto ou não, por exemplo, de um circuito que controla um elevador. Então, tudo isso a gente consegue fazer usando métodos formais. Bom, os nossos objetivos, aqui está invertido, depois eu já corrijo, então, os nossos objetivos de hoje, né? Basicamente, apresentar essa visão geral das áreas estudadas. Relembrando, são 3. Linguagens formais, como que o computador entende o que nós estamos dizendo para ele. Computabilidade, o que é possível ser feito no computador ou não, com base na máquina de Turing. E complexidade, quais são as diferentes soluções, qual é o diferente tempo de processamento, memória necessária para achar a solução a partir dos diferentes algoritmos que nós temos. Então, essas são as 3 áreas que vocês vão estudar aqui. Linguagens formais comigo, computabilidade e complexidade com o Perim. Aqui um detalhe que eu esqueci de colocar antes, tá? A minha parte da disciplina, ela é bem mais fácil que a parte do Perim, certo? Linguagens formais é mais fácil de entender do que principalmente computabilidade. Computabilidade é bem chatinho, assim, é um conteúdo bem pesado, certo? Então, eu sugiro que vocês tirem, assim, a média é 6, né? Eu sugiro que vocês saiam daqui, coloquem como meta sair com um 8 aqui dessa primeira parte, para ter uma folguinha, que se lá na segunda parte der uma enroscada, tá? A segunda parte, ela é um pouco não, eu diria que ela é bem mais complicadinha do que essa primeira parte aqui. Então, eu lembro que foi o Vander Luiz, né, que estava meio assustado, colocou ali no grupo quando viu o material, mas não se assuste, essa primeira parte é fácil, tá? Deixem para se assustar lá na segunda parte.
E aí o nosso segundo objetivo é revisar sintaxe e semântica. Sintaxe, forma, como o programa é escrito. Semântica, o que significa cada comando. O que nós vamos estudar em teoria da computação? Sintaxe, como que eu vejo se um programa está correto. Para isso, nós vamos usar 2 tipos de linguagens. As linguagens regulares, que daí, dentro disso, entra expressões regulares. Quem já programa um pouquinho, às vezes já até usou alguma expressão regular, né? Para você validar um CEP, validar um CPF, validar um e-mail, a gente usa expressões regulares, então a gente vai ver isso aqui. E entra autômatos também, dentro de linguagens regulares. E depois a gente vai ver linguagens livres de contexto, que daí são gramáticas livres de contexto e os autômatos de pilha. Então, esses foram os objetivos da aula de hoje. Como eu falei, esse terceiro aí, ele está no Ctrl+C, Ctrl+V, ele ficou perdido. Isso aí é lá da próxima aula. Antes de eu passar ali o próximo slide, que a gente vai ver o que nós vamos fazer na sequência. Até aí, perguntas? Alguma curiosidade que vocês tenham? Alguma dúvida? Vamos olhar aqui no chat se tem alguma coisa. Odeia expressão regular, Marcos? Agora tu não vai odiar mais, que agora tu vai entender como é que é implementado por trás ali os autômatos, as coisas, o Vitor também. Ok. Eu não consegui entender em nenhum site que tenta explicar até hoje. Eu só me deparo com elas, dou um Ctrl+C, colo lá no outro lugar que tem que usar e vai embora. Tá rodando, foi. Exatamente. Hoje a vantagem das expressões regulares é que tem muita expressão regular para tudo na internet, né? Então, mas espero que ao terminar a disciplina vocês consigam entender um pouquinho mais, então. Mais alguém aí? Alguma pergunta, alguma consideração? Bom, gente, o que nós vamos fazer, então, não que nós vamos fazer agora, né? Para a próxima aula aí. Lá no YouTube não, no SIGA, tá? Tem um vídeo, um link de um vídeo para a aula de amanhã. Esse vídeo, ele vai fazer uma introdução a linguagens formais. Ele faz ali algumas definições sobre o que é um alfabeto, o que é uma palavra, o que é um programa, prefixo, sufixo, algumas definiçõezinhas bem básicas. E essas definições, elas são importantes para que a gente consiga construir as expressões regulares, né? Isso que vocês acabaram de falar ali. Então, agora a gente começa com os elementos que vão nos ajudar a entender expressões regulares, autômatos e assim por diante. E lá tem uma lista de exercícios, que é a lista de exercícios 1.1. Então, a atividade de amanhã, né, para quem chegou depois ali, né, bastante gente chegou depois, só relembrando como é que vai funcionar a disciplina. Toda terça nós teremos aula síncrona, como nós estamos tendo agora. Na quarta a gente não tem aula síncrona, então vai ter lá vídeo, exercício, texto, alguma coisa para vocês fazerem na quarta-feira. Quer dizer, vocês fazem a hora que vocês querem, né, mas tem esse compromisso sempre de uma semana para outra. Então, na semana que vem, para a semana que vem, contando como a aula de amanhã, vocês vão assistir esse vídeo e vão fazer a lista de exercícios 1.1. Essa lista ainda não é para me entregar, tá? Como ela é uma lista bem introdutória, só para vocês irem se ambientando aí com a disciplina. Na terça que vem, aí quem tiver dúvida sobre algum exercício, a gente vai discutir, corrige os exercícios, aí vocês aqui vão dizendo o que eu preciso explicar melhor, né, do vídeo, o que vocês não entenderam do vídeo, o que de exercício ficou para trás ali para a gente resolver. E aí, na próxima aula, eu faço a introdução ao novo tópico. E aí vai funcionando assim, sempre tirando dúvida do que vocês fizeram na semana anterior, faz uma introdução para um novo tópico, como eu fiz hoje, e aí a gente vai nesse fluxo. Tá entendido isto? Deixa eu parar de compartilhar, voltar aqui. E aí, pessoal? O que eu tinha programado para hoje é isto, certo? Fazer essa introduçãozinha à disciplina. E agora vocês têm que ir amanhã, porque eu até poderia pegar aqueles slides que estão lá no vídeo e ficar aqui falando, mas eu acho que fica muito cansativo para todo mundo. Então eu fiz um vídeo, é um vídeo curto, acho que dá uns 20 minutos, para vocês assistirem e tentar resolver os exercícios. Perguntas, considerações?
Ah, professor, sobre o link da aula. Esse link, na real, peguei dos meninos aí, mas não era o mesmo que tava lá naquelas planilhas. Será? Não era o mesmo. Tava Deixa eu e eu o ver. André, a gente ficou até as 8h10 lá, mais ou menos, aí chegou o Igor, o Igor, né? E daí ele falou, não, eu tenho o link certo aqui. Eu também. Eu Pera aí que entrei eu tô entrando pelo... aqui, que às vezes é no Ctrl+C, Ctrl+V. Para eu entrar, eu cliquei no link que está no SIGA. Então, o do SIGA tá certo. Ah, tá doce, cara, beleza. Mas eu vou entrar na planilha, porque era para estar os mesmos lá. Eu só já vou entrar e já vou conferir, Gabriel. Não, de boa. Aquela planilha já aconteceu que eu fiz esse erro, tipo, eu colei o meu link na aula de outro professor. Daí ele me avisou que eu tinha sobreposto dele. Então, talvez alguém colocou o link errado. Pode ser também. Colou na minha, entendeu? Às vezes, como eu sacanei com alguém, alguém sacaneou comigo também. Pode ter sido isso mesmo. Da onde vocês pegaram esse link? Tá na planilha lá, professor, dessa planilha aqui, quer ver? Porque eu tô andando a planilha e tá o mesmo link aqui para mim. Será que nós estamos falando da mesma planilha? Eu entrei pelo link da planilha. O link que eu mandei ali. Então, eu não sei se alguém atualizou, não sei, mas na hora que a gente, eu, o André e o Igor entramos, tava lá na outra sala. Eu entrei umas 5:08, eu acho. Caímos lá na outra sala. Aí ficou eu e o Gabriel até umas 8h10, daí entrou o Igor Catapan, e daí ele recebeu o link, acho que no WhatsApp de alguém, que tinha olhado no cigarro, né, claro. Sim, deixa eu abrir a planilha aqui que vocês colocaram. Bom, eu cliquei no link que o Igor colocou não, acho que foi o que o André colocou, sei lá, um desses dois aqui, mas é a mesma planilha. O código eu percebi um detalhe, se tu clicar nele, o link que está vinculado àquele texto é um link diferente. Se tu olhar o texto, é um link específico, entendi. mas se tu clicar, o link que está vinculado àquele texto é outro. Tá certo. É verdade que eu olhei... Provavelmente alguém trollou isso. Olhando o texto tá certo, mas o link tá errado, né? Tá, mas beleza. Eu vou corrigir isso aqui. Obrigado por avisar, Gabriel. A planilha, acho que ela é legal, até já vamos ficar falando sobre isso, porque ela resume bem para vocês ali, né? Tá todas as aulas ali numa coisa só. Mas daí qualquer dúvida, quando der problema, confiram no SIGA, que sempre é mais confiável, porque no SIGA, cada professor mexe na sua disciplina. Então eu sei que ninguém ia colocar isso aqui de sacanagem sem querer, por querer, né? Mas da mesma forma que eu, sem querer, baguncei o dos outros, às vezes alguém bagunçou. Então quando der alguma dúvida, olhem no SIGA, que daí o SIGA tá mais garantido daí. Beleza? Tranquilo, professor. Mas eu vou fazer a correção disso aí. Eu vi que aqui que o Luciano e o João Pedro pediram para colocar no grupo, né? O administrador do grupo é o Leonardo, que é o coordenador do curso, certo? Eu acho, deixa eu entrar aqui, mas eu acho que não consigo adicionar vocês. Deixa eu ver aqui. Não estou achando o grupo, deixa eu catar aqui. Eu não estou como administrador do grupo, tá? João e Luciano que pediram. Vocês têm o WhatsApp da coordenação do curso? Do Leonardo? Não, tenho não. Eu vou colocar aqui para vocês. É o antigo do André. Era o antigo do André, exatamente. Eu vou colocar o número aqui, ó. Dois, 221 4257, é o que está aqui. Aí vocês mandam um WhatsApp para ele, para o Léo, tá? E daí pedem para ele incluir vocês no grupo, daí nesse ou em qualquer outro grupo de turma que precise daí. Certo? Tranquilo. Então tá aí. Luciano, João e mais outras pessoas que porventura não estejam no grupo, tá? É só pedir que o Leonardo inclui. Mais alguma questão, gente? Professor, tinha uma, mas eu não sei se ela é relevante para pensar quem está agora. Que eu queria só perguntar, tipo, qual foi a origem da inscrição regular? Tipo, como que esse negócio surgiu? Tipo,
O cara, Tá. não sei. Eu vou fazer o seguinte, nós vamos falar sobre isso, não sei, talvez na próxima aula já, certo? Então, assim, eu tenho ali um materialzinho, tem algumas coisas ali, eu vou deixar essa curiosidade para vocês, certo? E aí, se vocês não conseguirem entender ou não conseguirem encontrar, daí na próxima aula, eu não sei bem se vai cair na próxima aula ou daqui 2 semanas, mas numa delas tem essa informação, tá? Beleza. Então, deixa aí quem tiver curiosidade dar uma pesquisada, e se não, depois eu esclareço na semana que vem. Beleza? Beleza. A gente vai implementar a expressão regular em que linguagem? Se for implementar, eu imagino que sim. Na verdade, assim, André, eu estou ainda pensando como é que a gente vai trabalhar com a disciplina aqui, né? A gente usa um sisteminha, um software que chama-se JFlap, ele não é uma linguagem de programação, é um software para a gente entender linguagens formais. Então, a gente cria algumas expressões regulares nele, certo? Para daí você ver o funcionamento delas. Então, a gente não implementa propriamente dito. A implementação de uma expressão regular, ela se dá por um autômato. Tá? Então, a gente, na verdade, não implementa uma expressão regular. A expressão regular é como se fosse um diagrama de classes, vamos dizer assim, e o autômato é o programa que implementa aquele diagrama. Tá? Então, quando a gente implementa, a gente vai implementar o autômato. Eu acho que, em teoria da computação, nessa turma de vocês, a gente não vai implementar os autômatos, a gente só vai construir eles usando o JFlap. Aí, lá em compiladores, que a gente precisa construir um analisador léxico, daí o analisador léxico precisa ter essa implementação, né? Lá a gente vai fazer a implementação, daí normalmente lá eu deixo livre para escolher a linguagem. A maioria do pessoal faz em Java, porque conhece mais Java, né? Mas eu já recebi analisadores em Python, em outras linguagens assim, diferentes daí. Tá? Então, nessa disciplina, a princípio, acredito que a gente não vai implementar em nenhuma linguagem mesmo, só vamos construir expressões usando o JFlap. Beleza. Que mais? Bom, então, se ninguém mais tem dúvidas, eu vou encerrar a gravação aqui. Vamos encerrar a aula. E aí, como eu comentei antes, amanhã vocês fazem aquelas atividades lá e na terça que vem, a gente tira dúvidas e continua o conteúdo. Beleza, então, professor.